Bem, agora aqui com a gente, eu ia dizer uma convidada especial, mas na verdade ela já é da casa, então fazendo a sua estreia no podcast FA hoje, Giovanna Celestini, que não participa diretamente no dia a dia com a equipe, mas ela faz um trabalho aí bem complicado pra gente do lado do futebol americano, tudo que tem a ver com cultura pop, música e que assuntos que a gente não domina, a Giovanna ajuda a gente. A última matéria que ela fez foi do show do intervalo do Super Bowl da Lady Gaga. Giovanna, seja bem-vinda. Oi, Gabriel, obrigada. É sempre um prazer participar do FA hoje. Adoro participar com o que eu sei, assim, um pouco de pop. E é isso aí. Giovanna que é jornalista e tá aqui hoje pra gente falar de um assunto muito importante que tem esse conjunto interseção aí, futebol americano e cultura pop, no caso, uma série super popular, Friday Night Lights. Acho que hoje em dia nem tanto, mas o pessoal que começou a acompanhar futebol americano na mesma época que eu, ali por volta de 2009, 2010, acho que quase todo mundo que acompanhava futebol americano acompanhava também Friday Night Lights. É uma série que teve 5 temporadas e foi é uma série que acho que não fez tanto em termos de audiência nos Estados Unidos, eu até estava lendo, não foi tão espetacular, mas é um sucesso de crítica. E é uma série, por exemplo, a própria Giovanna, que não gosta de futebol americano, gostou da série, assistiu a série. E não é assim, você não precisa gostar de futebol americano para assistir Friday Night Lights, né? Não precisa. Porque eu acho que o mais legal dessa série é que, de primeiro momento, quando você vai falar pra alguém, vamos supor, indicar essa série pra alguém, você fala, é uma série de futebol americano. Mas quando você vai assistir realmente a série, você vê que é mais o pano de fundo da trama, né? Porque eu acho que Você mesmo, você que não gosta de futebol americano, assistiu as 5 temporadas e gostou, né? Sim, assisti tudo. Queria mais, achei que foi pouco. Muitas coisas eu achei que ainda ficou muito em aberto, que faltou concluir muita coisa de vários personagens, mas tem muita coisa que foge bastante de futebol americano, porque eu acho que o principal da série não é nem a questão de time. Ele fala muito sobre diversos valores, tanto familiar quanto de amigo, de pressões do dia a dia, de adolescentes. Então, assim, eu acho que é uma série que diversos públicos vão gostar. É verdade, e é uma série que realmente aborda vários tópicos, né? Até antes do podcast, eu assisti essa série enquanto ela passava, se eu não me engano, eu comecei a acompanhar ela na 2ª temporada ou na 3ª temporada, por aí, e acompanhei até o final junto aí, né? Aquele martírio de assistir um episódio por semana, né? Era pré-Netflix, né? Que parece que em pouco tempo mudou tudo. Mas é uma série que fala de racismo, fala de gravidez na adolescência, fala de preconceito. Então, tem muitos temas aí que não giram em torno do futebol americano mesmo. Não gira. Acho que tem tanto isso quanto você falou de preconceito, até relações familiares que a gente vive no dia a dia. Então, tem muitas situações que a gente consegue se identificar. Então, assim, a relação com o amigo que tá chorando, que aconteceu alguma coisa, vai dar o apoio. Ou um problema familiar com o pai, com a mãe, né? Então, assim, e tem aquela coisa de você ir atrás do seu sonho, que isso acho que fala muito na série, principalmente com os personagens principais. É verdade, e assim, uma coisa que eu acho que talvez seja o maior ponto positivo, o maior sucesso dessa série, que eu acho que é muito fácil quando você tá abordando esse tipo de tema que você falou, de soar piega, né? De ser aquela coisa ali meio forçada, aquela emoção forçada. Mas eu acho que a série aborda muito bem, de uma forma até... Eu acho que é muito delicado a forma que aborda. Exatamente, eu não acho que... Em nenhum momento eu senti forçado, assim, alguma emoção. Não, eu acredito que nenhum momento é forçado, é tudo feito muito delicado. Os próprios escritores da série, eles conseguem deixar o assunto leve, mas ao mesmo tempo passar a informação e de alguma forma um aprendizado, assim. Eu acho que principalmente, pelo menos pra mim, um dos personagens que eu mais gostava eram os pais. Coach Taylor. E a avó. Isso, o Coach Taylor e a mulher dele, que ela era inclusive uma conselheira da escola.
Então, muitas das coisas que ela falava pros alunos, a gente pode pegar pra gente. E tanto o quanto o coach, ele estimulava todos os alunos, era muito legal. É uma coisa assim, tipo, não, se eu quero, eu consigo. Mas não assim de, vou sonhar muito alto que vou conseguir. Não, são coisas do dia a dia, tipo, eu quero passar naquela prova. Tá, você vai estudar e você vai conseguir. Então, eu acho que são coisas assim, tipo, pequenas, do dia a dia mesmo, que te faz refletir para umas coisas maiores, mas sem zoar piegas, de forma alguma. Realmente. E entrando um pouco na série, a gente não vai falar nenhum de spoilers, não vai estragar a série para quem quer assistir. Apesar de eu achar que uma série que já estreou há 10 anos, né? Acho que você já pode falar de spoilers, né? Então, mas acho que já tá liberado. Já tá liberado, mas a gente não vai entrar aqui. A gente vai discutir alguns pontos, mas não vai discutir nada que vai estragar para quem tá conhecendo a série agora por esse podcast e vai querer assistir. É uma cidade do interior do Texas, né? E acho que para quem não gosta de futebol americano, e é o seu caso, Giovana, Sim. Não é exagerado a forma como eles retratam o futebol americano, não é exagerado o amor da cidade pelo time de futebol americano do colégio. Eu aposto que você no começo deve ter achado um pouco exagerada essa parte, né? Eu acho que no começo eu achei um pouco, porque eu acho que é o que a série quer te mostrar. Ela quer que você pense que é uma série só sobre futebol americano. E aí ela vai introduzindo os assuntos aos poucos, você vai conhecendo os personagens, você vai entendendo o que cada um faz, o que cada um vive, cada um tem uma história que é muito bem trabalhada por trás. Então eu acho que é assim, tipo, de primeiro momento, ele quer que você veja aquele jogador popular brilhando no time. Mas aí você entende que não é tudo aquilo, que tem várias coisas por trás. E é muito bem formulado, é muito bem escrito. E é aquela loucura mesmo, o high school football no Texas, né? Estádio com 10 mil pessoas. E o pessoal bota dinheiro mesmo nesses times, apesar de, teoricamente, né? Oficialmente os jogadores não recebem, mas a gente sabe que tem algumas relações aí um pouco por baixo dos panos, como até mostra na série, principalmente na primeira temporada, né? Mas fala da história aí de um time, né? Dillon High, né? Da cidade lá de Dillon, que é uma cidade fictícia, um time de futebol americano desses super importantes, é um programa que tem muita tradição. Tem um treinador novo na cidade chegando, o coach Eric Taylor, né, que assume o cargo lá. E logo não é spoiler, porque toda a sinopse de Friday Night Lights vai ter isso, e você mesmo que não assista, você provavelmente sabe que tem um grande quarterback, né, que é o Jason Street, que ele sofre uma lesão na coluna e fica paraplégico. Então a série se desenvolve a partir daí, né? O Jason lidando com essa nova realidade dele, o time se reestruturando. E assim você conhece os outros personagens. Por exemplo, a Layla, que é a namorada do Jason, que também tem que lidar com isso. Ela que é cheerleader do time. Tem o Matt Sorensen, que é o quarterback que assume no lugar do Jason, que é o cara que não esperava jogar e é um cara que não é... Eu acho que... Falando um pouco do Matt Sorensen, que ele acaba se tornando o personagem principal, acho que se você for falar dos personagens principais, você tem o Coach Taylor, você tem a Layla, você tem o Tim Riggins e você tem o Matt Sorensen. Começando pelo Matt Sorensen, acho que o mais interessante dele é que ele não se encaixa tão bem no time, né? Até os caras que se tornam amigos deles, ele é uma pessoa completamente diferente e acho que é um contraste bem legal, né? Um cara que meio de fora, assim, nessa loucura toda do futebol americano, e ele é um cara que tem suas limitações como jogador e é um cara que não é aquele estereótipo do jogador, né, de atleta. Não, ele não era, até porque ele não era muito popular na escola, né? O time de futebol americano era inteiro popular e quando ele entrou, ele até ficou meio... O que eu tô fazendo aqui? Será que aqui é pra mim? Pensou em sair, exatamente. Mas eu acho que o pessoal do time também ajudou ele a se enturmar e a se encontrar lá dentro. É verdade. E os três personagens principais do time são, além do treinador, obviamente, é o Matt Sorensen, o quarterback. Tem o Smash Williams, né, que é o running back da equipe. É um cara que, com a lesão do Jason, ele recebe a responsabilidade de ser o cara da equipe, né? E ele é todo arrogante. Ele é um cara que é muito talentoso também, mas se envolve em alguns problemas na primeira temporada. Então também é um personagem
bem interessante. Complicado. É verdade. Personagem complicado. E ele, a partir dele também a gente vê muitos problemas, né? Ele que é um running back negro, ele lida muito com racismo e outras coisas também, então é mais um desses pontos reais assim da série. E tem o Tim Riggins, né? Que é o cara que ele ama futebol americano, mas ele não é um cara que parece tão comprometido assim, né? Não, ele tem o talento, mas ele não sabe explorar. É verdade, O que que seria ele uma boa. tem. Ele tem problema com o alcoolismo, os pais ausentes e tudo. Ele é basicamente criado pelo irmão, então também é um personagem. Acho que talvez o mais popular da série. Acho que tem muita discussão, né? Tem dois camps, né? Como tinha no Twilight, né? Team Edward e Team Jacob. Tem Team Matt Saracen e Team Riggins, né? E eu queria até saber Sim. qual é a sua, Giovanna. Eu já revelei. Eu acho que eu já até cheguei a falar no podcast sobre Friday Night Lights e eu joguei na mesma posição que o Team Riggins jogava, então sou Team Riggins, prefiro o Team Riggins. E qual que você prefere? Eu sou o Team Matt, óbvio, Matt Saracen. Gosto é gosto. É brincadeira, né? Mas são dois personagens bem legais. E faltou mais. Tem a Julie, né, também, que é a filha do. Tem a Julie. Que é... Mas acho que a Julie, ela é mais um personagem secundário. No começo, né? Mas depois ela cresce um pouco. Acho que ao longo da primeira você temporada acha? ela se estabelece como personagem principal. Não sei. Ela Não sei se eu considero ela uma personagem principal. tem uma. Ela não tem muitos assuntos a tratar na série, acredito. Acho que ela ganha bastante espaço, não sei se ela chega a ser... Realmente, eu acho que eu concordo com você, ela não chega a ser uma personagem principal, vamos supor, se ela fosse indicada ao Emmy, ela seria indicada como coadjuvante, né? Não como Coadjuvante, atriz principal. Mas também outra coisa que tá na sinopse, e também não é spoiler, o relacionamento dela com o Matt Saracen, que também é muito interessante, que ela é filha do treinador e se relaciona com o quarterback, né? Que é treinado pelo pai dela, que também, acho que é um dos pontos principais da trama ao longo da série, né? É. E é legal ver como o relacionamento dele se desenvolve também. Durante todas as temporadas, é muito legal. Com o próprio treinador, né? Tem aquela resistência inicial por causa... Ele é o pai, a filha, né? E tá namorando... E ele é mais velho também, o Matt, né? A Julie é mais nova, acho que é uns 2 anos mais nova. Isso que eu acho que eles meio que forçaram barra um pouco na linha do tempo, porque a gente sabe que o high school nos Estados Unidos são 4 anos, né? E a Julie, ela, inicialmente... Eu lembro que tem um episódio que fala sobre ela ser sophomore, né? Que é o 2º ano. Só que ela continua no high school no 4º ano, né? Então tem um erro de cálculo ali, né? Pode ser. E o próprio Matt também, né? Ele joga 3 anos, né? Ele vai até a 3ª temporada como jogador. E é verdade. Então não bate a conta. Não bate essa conta, porque ele não era sophomore quando começa, né? E o próprio Landry também, né? Que também tem essa erro de conta aí, né, digamos. É verdade. O Landry, acho que o Landry também é um personagem importante, né? Ele ganha espaço ao longo da série. E a Tyra, né? A Tyra é uma das personagens que eu mais gosto. Ela também não considero ela principal. Mas ela tem um desenvolvimento incrível na história. Ela é uma personagem muito complicada. E ela passa por muitos desses temas que a gente citou no começo. E ela se torna uma mulher assim que eu, no final das temporadas, se torna uma mulher que eu não esperava que fosse se tornar. E ela passa por muitas situações complicadas, né? Muitas. Ao longo da série, né? Tem um cenário familiar complicado, a irmã é stripper, a mãe não sabe o que faz da vida, então... Ela própria também, né? Ela se vê numa linha que ia seguir ou a vida da mãe ou da irmã. E ela percebe que não é isso que ela quer pra ela. É verdade. Mas ela não sabe como mudar, porque ela não tem um exemplo. E o exemplo passa a ser a Julie. A Julie e a mãe da Julie, principalmente. E né? a mãe da Julie, é verdade, que ela vai se aconselhar. Qual que é o nome dela mesmo? Agora me fugiu, a esposa do Eric Taylor. Me fugiu também. Vou pesquisar aqui rapidamente. Mas acho que de personagem principal da primeira geração é isso, né? Eu acho que são esses. Agora, falando um pouco da segunda geração... É a Tammy Taylor. Tammy Taylor, isso, bem lembrado. Falando um pouco da segunda geração, né, que é introduzida a partir da 4ª temporada, a gente tem muitos problemas. É muito difícil uma série inserir uma segunda geração e manter a qualidade. E dificilmente você consegue manter uma série aí que você muda
muda muitos personagens, né? E você passa... A série continua girando em torno de alguns personagens principais desde o começo, né? Como é o Coach Taylor, a Tammy Taylor, o Tim Riggins, ele chega a sumir um tempinho, né? Mas não vamos... Ele some e depois volta. Não vamos entrar em spoilers por quê. Mas aí passa muito a girar em torno do Vince Howard, se eu não me engano. Meu cachorro agora escolheu um ótimo horário para latir. Que é interpretado pelo Michael B. Jordan, né? Que hoje é uma super estrela. É verdade. E ele é um ótimo... Ele é um ótimo jogador. Eu acho que ele é um pouco de Tim Riggins, assim. Ele sabe que ele tem um potencial, mas não sei se ele explora tanto. Faz sentido? Eu acho que ele consegue se encontrar mais do que o Tim Riggins nesse sentido, né? Mas também não quero dar muitos spoilers, mas ele pelo fato de ele ser o quarterback do time, então tem mais responsabilidades. Mas assim, eu não acho que seja uma queda de rendimento da série. Por exemplo, The Office. The Office, quando o Steve Carell deixa, a série, basicamente, ela despenca um pouquinho. É o cadáver da série que eles carregando por mais 2 ou 3 temporadas. Sim. Não acho que seja o caso de Friday Night Lights. Não acho também. Eu acho que os personagens que as pessoas mais gostavam, eles conseguiram manter e deram uma continuidade legal na história, sem ficar muito forçado, sem querer jogar os personagens novos em cima. Eu acho que foi tudo muito bem alinhado. Então vale a pena continuar assistindo, né? Vale a pena, com certeza. E eu acho que realmente... Por exemplo, eu acho que das 3 temporadas mesmo, eu não gosto da segunda temporada. E a segunda temporada também, ela tem vários problemas. Eu acho que problemas que não tinha mesmo como eles resolverem. Porque, por exemplo, foi a temporada que caiu no ano da greve dos roteiristas, né? Então a segunda temporada... É até bom a gente falar, né? Porque o pessoal que estiver assistindo a segunda temporada vai achar que vai acabar de uma forma meio abrupta, mas realmente acaba de uma forma abrupta. Você não deixou de baixar nenhum episódio, não. É porque foi aquela greve dos roteiristas, né? Se eu não me engano, em 2007. Teve bastante episódio a menos, né? Acho que uns 5, 6 a menos do que o normal. Por aí. E engraçado até que, assim, é uma série que começou há 10 anos, né? Terminou aí em 2011, né? Não faz tanto tempo assim. Mas é impressionante como a televisão americana, né? No caso, mudou em pouco tempo, né? Hoje em dia você não tem mais nenhuma série de 20 episódios que nem eram Friday Night Lights. Não tem. Hoje no máximo são 10, eu acho. No 12. Orange is the New Black tem 13 e já parece muito hoje em dia. Já parece muito. E os episódios de Friday Night também são de 1 hora, né? 40 minutos, assim. Por aí, verdade. Então realmente mudou muito hoje em dia. Você vê, por exemplo, Master of None, você tem 10 episódios e olhe lá, né? 10 episódios de meia hora. Acho que você mudou um pouco, mudou bastante com Netflix, né? Que hoje em dia... porque pensando aqui, Grey's Anatomy, que é dessa época, né? Que tem muitas temporadas, ainda tem uns 22, 23 episódios. É uma das poucas, né, hoje em dia. Uma das poucas, exatamente. Porque hoje em dia eu acho que as séries são feitas pra você assistir, tipo, binge watch, né? Pra você assistir 3, 4 episódios de uma vez e em 3 dias você termina, né? Friday Night Lights exatamente. É outra geração, mas realmente é uma série que vale a pena você assistir se você gosta de futebol americano. E eu acho que é uma série boa pra você assistir também se você tem um namorado, uma namorada que não gostam de futebol americano e você quer assistir alguma coisa ali, você quer apresentar de repente o esporte aí de uma forma. Acho que é uma série legal também porque acho que você não precisa gostar do esporte pra assistir, é uma série bem legal mesmo, vale a pena e é uma pena que acabou, mas até assim, a gente... Queremos que o Netflix faça mais temporadas. O Netflix gosta de tirar umas séries aí do caixão, né, mas sinceramente eu prefiro quando a série termina assim do que se estende por mais do que deveria, porque o que a gente tá vendo, a gente sempre viu, né, são séries que se esticam mais do que deveriam e uma série que vai pra uma 10ª temporada quando deveria ter acabado na 6ª e coisas do tipo. Sim. Eu gosto disso, da série ter terminado. A gente queria ver mais um pouquinho? Queria, mas é bom terminar antes. Eu gostei bastante do jeito que acabou. Talvez se tivesse estendido um pouquinho a mais já não teria feito muito sentido. Claro que sempre fica uma coisa ou outra em aberto, mas em modo geral acho que ficou bem redondo. É uma boa série, sim. Uma série que recebeu boas críticas ao longo da sua duração, então vale a pena você assistir aí. Teve um tempo no Netflix, há muitos anos atrás, eu acho que hoje em dia nos Estados Unidos tem no Netflix, aqui no Brasil... Nos Estados Unidos tem. Aqui no Brasil não tem, então acho que você pode comprá-la pelo iTunes ou torrent